Olá, o Justiça para Todos de hoje vai falar sobre a Operação Lava Jato. Você vai saber quais são as novidades e entender como são realizadas investigações como essa. Vamos falar também sobre a força-tarefa de combate à corrupção e qual seria a solução para agilizar julgamentos desse tipo de crime. A AJUF tem propostas para isso. Vamos mostrar ainda qual é o papel da Justiça Federal nesse caso. Quais são os resultados da Operação Lava Jato? O que muda para a população brasileira? Você vai saber agora. O Justiça para Todos já está no ar. Ela já é considerada a maior operação contra a corrupção da história do país. A investigação começou há 2 anos e 4 meses e vem desvendando crimes que causam cada vez mais espanto na população brasileira. A cada etapa da Operação Lava Jato, mais esquemas ilegais são descobertos e revelados. A bola começa pequena e ela vai aumentando com o decorrer do tempo. Isso também pode ser feita essa representação com a Lava Jato. A maior operação contra a corrupção que o Brasil já viu. Acaba com a corrupção nesse país, né? Acho fundamental. Mais de 100 de mandados de prisão. Essa investigação tomou um patamar inimaginável. Há 2 anos é assunto corrente na imprensa, no dia a dia da população. 106 condenações criminais decretadas. Se puxou o fio da meada e esse fio da meada ele está gerando a apuração de inúmeros crimes e principalmente crimes relacionados ao desvio de dinheiro público. A Lava Jato realmente é uma proporção que o povo brasileiro sequer imaginava no início, quando começou 2 anos atrás. O esquema de desvio e lavagem de dinheiro é complexo, mas o resultado é bem claro: corrupção. Cada hora eles descobrem uma pessoa nova na qual você tinha realmente uma credibilidade e agora não tem mais. Com mais de 2 anos de investigação, ainda não se sabe quando começou o esquema de corrupção. Mas os indícios apontam que há pelo menos 10 anos as fraudes são cometidas por operadores financeiros, doleiros, agentes públicos, políticos e grandes empresários. Há 3 níveis de Operação Lava Jato. Há um nível no primeiro grau, que está sendo levado a efeito pelo juiz Sérgio Moro. Há no nível do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, e há também no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Teori Zavascki. Esses órgãos do Poder Judiciário estão apurando, processando esses casos e julgando. Quem merece ser condenado está sendo condenado, quem merece ser absolvido está sendo absolvido. O ponto de partida das investigações foi neste posto de gasolina e lava-jato de Brasília. A lavagem era de dinheiro. O nó foi sendo desatado até chegar à maior estatal do Brasil, a Petrobras. Existia, claramente isso me foi dito por algumas empresas, pelos seus presidentes das companhias, de forma muito clara, que havia uma escolha de obras dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Então, por exemplo, usina hidrelétrica de tal lugar. Nesse momento, qual a empresa que está mais disponível a fazer? E essa cartelização, obviamente, que resulta num delta preço excedente. 202 pessoas respondem a ações penais. Por suspeita de improbidade administrativa, 38 pessoas e 16 empresas também estão sendo indiciadas. Até agora, as penas somadas chegam a quase 1000 anos de prisão. A cada fase, novidades. Cada dia surge uma nova operação, porque os crimes, eles são interrelacionados. Há uma interrelação entre os crimes. É como se fosse ali um novelo de lã. Você vai puxando. Para se chegar à Petrobras, por exemplo, a apuração envolveu 4 organizações criminosas em Curitiba, liderada por doleiros que operavam o mercado de câmbio. Grandes empreiteiras organizadas em cartel
pagavam propina, usando contratos bilionários superfaturados. Tudo isso para garantir que seriam escolhidas nas licitações. A Justiça até agora determinou que mais de 37 bilhões de reais sejam devolvidos aos cofres públicos. Cerca de 2,5 bilhões foram bloqueados das contas dos réus. 29 bilhões de reais foram desviados, segundo cálculos do Tribunal de Contas da União. Já nas contas da Polícia Federal, esse valor pode ser ainda maior, 42 bilhões de reais. Pessoas que se julgavam inalcançáveis, né, estão vendo que hoje não existe mais essa figura no país, né, independentemente de que posição que ele esteja, ele vai ser investigado e vai responder. A colaboração premiada contribuiu para o avanço da operação. Os envolvidos que delataram nome e entregaram provas podem ter a pena reduzida. Até agora, na Lava Jato, já foram firmados 56 acordos de colaboração. Quando a gente fez uma legislação específica para tratar de organizações criminosas, a gente criou um mecanismo mais efetivo em que a delação premiada passou a ter um alcance maior e com maior possibilidade, dando uma efetividade maior a ela. Também foram firmados mais de 100 acordos de cooperação jurídicos internacionais. Nós temos também mais de 100 cooperações jurídicas com diversos países, mais de 500 milhões já alcançados ou prometidos recuperar nos próximos anos. Isso é muitas vezes o valor que o Brasil conseguiu alcançar nos anos anteriores. O trabalho da Justiça Federal parece estar bem longe de um fim. Nós temíamos ainda na época do mensalão que aquilo se tornasse um caso isolado. E a Lava Jato mostra que isso já não é possível, quer dizer, já não é possível esse retrocesso. Então, na verdade, nós temos que avançar. A corrupção tira o sossego do cidadão, mas existe a esperança. A Justiça está agindo para pôr fim a essa história de vez. Quanto à Associação dos Juízes Federais, desejamos, de fato, que a operação ela tenha um final do ponto de vista de cumprir o seu objetivo, o enfrentamento à corrupção. E veja no próximo bloco como a Justiça Federal atua na Lava Jato e como os julgamentos podem ser mais rápidos de crimes que envolvem o desvio de dinheiro público. Vamos mostrar também a importância da força-tarefa no combate à corrupção. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já! Força-tarefa é uma união importante quando o assunto é pôr um fim à corrupção. Na Lava Jato, o trabalho de investigação já provou que é bastante eficiente. O sucesso da operação pode ser medido pelo grande volume de recursos públicos já recuperados. Corrupção, ela tira as crianças das escolas, tira a merenda escolar, ela enche os corredores dos hospitais, ela dificulta o acesso à casa própria dos pobres. Então a corrupção ela é nefasta. Ela é tudo de ruim. Por isso ela precisa ser enfrentada, ela precisa ser combatida. E o financiamento das campanhas eleitorais é um canal para a corrupção. Porque o financiamento, na verdade, ele se consubstancia em um empréstimo. A pessoa financia a campanha eleitoral, mas depois ele tem o dinheiro de volta, mediante obras e serviços. Proveniente de quê? Das licitações fraudadas.
E às vezes, mais grave, nem das licitações fraudadas, ao desvio puro e simples do dinheiro público. Lavagem de dinheiro. A gente sabe que as campanhas eleitorais elas são financiadas com dinheiro público. Só que elas são financiadas com dinheiro público ilicitamente, com dinheiro público proveniente do desvio. A princípio, parte de investigação partiu de Londrina, no Paraná. De um lado, os alvos, doleiros, operadores do mercado de câmbio envolvidos em esquemas corruptos. Do outro lado, uma força-tarefa importante na busca da justiça. A polícia, ela cumpre o mandado expedido pelo juiz. Por isso, a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, especializada em crimes financeiros, começou a desvendar o esquema de corrupção. A operação, ela é da Justiça Federal. Não se pode fazer prisão preventiva se não for por ordem de um juiz. Neste caso, o juiz federal Sérgio Moro. Nós estamos para dar apoio, para que o juiz ele tenha todo o apoio, todo o suporte necessário para levar a efeito o seu objetivo, que é condenar os culpados e absolver os inocentes. Essa é a tarefa do juiz. Depois de 4 meses de diligências, a Polícia Federal descobriu que o esquema de corrupção era bem maior do que se imaginava. A partir daí, com autorização da Justiça Federal, foram feitas escutas telefônicas e quebras de sigilos bancário e fiscal. O Ministério Público Federal também se mobilizou no combate à corrupção. Uniões que permitem um trabalho importante a favor da sociedade. Nós temos uma força-tarefa envolvida nessa apuração. Delegados da Polícia Federal, exclusivamente destinados à investigação dos crimes. Nós temos auditores da Receita Federal, auditores da Corregedoria Geral da União e nós temos também membros do Ministério Público. O Ministério Público Federal lançou a campanha 10 medidas contra a corrupção. São 10 temas, de fato. Alguns se referem diretamente a nós, como, por exemplo, os recursos no processo penal. A AJUF defende há muito tempo que a condenação em 2º grau, ela propicie a execução imediata da pena. O Supremo Tribunal Federal, há poucos dias, decidiu que isso é possível. Foi um avanço na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas a AJUF, de há muito, defende essa tese. Dentro do Prêmio Boas Práticas, lançado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a força-tarefa da Operação Lava Jato foi premiada. É possível mudar as instituições para que elas funcionem de uma maneira mais eficaz em relação a essa criminalidade que nos perturba e nos entristece. Nós temos equipes trabalhando de procuradores regionais na 4ª região, nós temos uma equipe de subs trabalhando junto ao STJ e temos um núcleo também no STF. Esse prêmio é interessante porque incentiva os participantes do processo a sempre melhorar, então é um reconhecimento, não que alguém vai trabalhar por causa do prêmio, mas claro que é uma recompensa que vem em boa hora. O esforço caminha junto por todos os lados. A nossa luta ela vem já de bastante tempo nesse sentido, porque todas as medidas que nós pleiteamos são medidas que visam a prestação jurisdicional rápida e o enfrentamento à corrupção. Portanto, essa é a função da AJUF, dar apoio aos juízes federais para que eles julguem. E muitas lutas ainda estão pelo caminho para que vitórias sejam conquistadas. A vida republicana no Brasil, ela exige o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado está previsto na Constituição Federal. Na prática, algumas autoridades públicas teriam direito de serem julgadas pelos tribunais superiores, diferente do cidadão comum.
Por exemplo, prefeitos são julgados pelos tribunais de justiça estaduais. Governadores, deputados e senadores são de competência do Superior Tribunal de Justiça. Presidente da República e ministros de Estado devem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das nossas propostas é o fim do foro privilegiado. Hoje o foro privilegiado ele não se justifica mais. Na verdade, a história republicana brasileira é uma história sem foro privilegiado. Lembra do escândalo de corrupção que ficou conhecido como Mensalão? Parlamentares suspeitos de vender votos e julgamentos que se arrastaram. Foram gastas 60 sessões do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. Foram gastos 1 ano e meio de pauta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do Mensalão. Às vezes, um mero recebimento de denúncia no Supremo Tribunal Federal demora mais de 6 meses. Uma lentidão que ninguém quer, ainda mais quando o assunto é condenar a corrupção. Isso, na primeira instância, é muito mais rápido. E veja, eu estou falando de julgamento do Mensalão, eu não estou falando de instrução do processo. Porque, de fato, a instrução ela demorou muito mais tempo. E, na primeira instância, não. O processo tem uma rapidez maior. Tanto do recebimento da denúncia, depois a instrução e o julgamento. E veja depois do intervalo o que muda na sociedade brasileira com a Operação Lava Jato. Você acompanha daqui a pouco no Justiça para Todos. Até já. São quase 2 anos e meio de uma investigação que não tem data para terminar. Os corruptos, um a um, estão sendo julgados pelos seus crimes e recebendo a devida punição. Mas além da condenação, o que a sociedade brasileira espera mesmo é que a Lava Jato provoque mudanças profundas no país. Pelo que nós estamos vendo, a corrupção é algo que se infiltrou em várias instituições da República. De um lado, o desvio do dinheiro público, um lucro sujo. Do outro, 200 milhões de vítimas. É a destruição da cidadania de cada brasileiro. A cada dia um nome para aumentar a lista dos possíveis envolvidos em esquemas milionários de corrupção. Durante muito tempo, essas pessoas eram mesmo imunes a qualquer tipo de atuação do sistema de justiça. E, portanto, pelo menos eu não deixei de me surpreender com a amplitude e, eu diria, com a excelência dos resultados que têm sido obtidos até agora. É verdade, nas ruas, pessoas acompanham, opinam. Eu realmente estou vendo muita gente sendo detida, pagando pelo que fez, então acho que é um progresso, já é um progresso. Gente que espera a próxima notícia dos capítulos de uma história real. Me surpreendeu, positivamente. Acho que surpreendeu a todo o país, a maneira como foram desenvolvidos os trabalhos, uma integração muito grande entre as instituições responsáveis pela persecução criminal, a Polícia Federal, o Ministério Público, uma participação fundamental do Poder Judiciário, especialmente através da figura do juiz Sérgio Moro. Sim, foi e é ele um dos atores principais. Juiz federal Sérgio Moro, que atua em Curitiba. Não é o primeiro processo que ele conduz dessa forma, já tratou de outros processos de âmbito relevantíssimo também, envolvendo muitas pessoas, envolvendo muitos valores e ações
criminosas e realmente é mais um grande trabalho dele que enaltece também o trabalho da Justiça Federal. O magistrado tirou debaixo do tapete a sujeira escondida que reforça a desigualdade social, inibe o crescimento econômico e mancha a imagem do país. Mas engana-se quem pensa que foi um caso desvendado de uma hora para outra e por acaso. Os juízes federais há muito tempo vêm nesse enfrentamento à corrupção. Vários fatores convergiram para que a Operação Lava Jato tivesse o sucesso que ela está tendo. Um deles, e posso até afiançar que seria o principal, foi o preparo do juiz Sérgio Moro para isso. Ou seja, o juiz Sérgio Moro ele teve um trabalho de preparação durante vários anos. Ele estudou a Operação Mãos Limpas na Itália. A Justiça Federal tem desempenhado, e não de agora, já há muito tempo, um papel de importância fundamental. Nós temos eu diria que um corpo de magistrados que seria um orgulho para qualquer país do mundo. E graças a esse corpo de magistrados é que esses resultados têm sido possíveis, porque, como disse, enfrentar os poderosos é sempre um desafio muito grande, é preciso muita firmeza, é preciso muita coragem. Empenho de uma rede contra a corrupção que age com cautela, responsabilidade e sede de justiça. A Lava Jato, o segredo do sucesso as instituições estão voltadas e focadas para que ela aconteça. A Polícia Federal colocou recursos, delegados, com as suas equipes, nossos agentes, peritos trabalhando sob o comando do delegado, realizando a investigação. O Ministério Público montou uma força-tarefa, conjunto de 8 procuradores da República, que é para apresentar a denúncia e acompanhar o processo, e uma vara especializada no combate ao crime financeiro e à lavagem de dinheiro, que é a 13ª Vara de Curitiba. E como não deixar que tudo isso seja esquecido um dia? O melhor foi registrar o passo a passo da Justiça Federal, da Polícia, do Ministério Público e outras instituições. Está tudo aqui no livro do jornalista Vladimir Neto, 400 páginas, que trazem em cada linha os primeiros nomes citados, as delações, as decisões judiciais. Textos e fotos dos 2 primeiros anos da operação histórica. Essa história ela é diferente, ela nos mostra como uma operação bem conduzida pode dar certo. E isso é uma história que vale a pena ser contada, é um exemplo. Eu acho que esse é um retrato da história, de uma história importante do Brasil, de um caso de corrupção, eu diria que está entre os 3 ou 5 maiores do mundo. E é bom que tenhamos os relatos históricos, né? E eu espero que esse aqui seja o primeiro volume. Uma coleção com resultados já nos primeiros capítulos. A Operação Lava Jato está marcando época, principalmente pela qualidade das provas que ela está coletando, que mostra que o Estado aprendeu a investigar e a usar instrumentos que transformaram a forma de combater a corrupção e o crime organizado. Uma data para o fim da Lava Jato? A Lava Jato depende da quantidade de fatos. Enquanto houver um fato a ser investigado, enquanto houver um fato a ser apurado, ela continua. Mas os resultados não se limitam às condenações. O fruto que podemos colher daqui por diante já está nas nossas mãos. Eu acho que dá uma balançada, né? Faz as pessoas pensarem um pouco. Eu acredito que o país está passando a limpo a sua história, a sua identidade e a sua vergonha. Justiça diante de um crime que fere a dignidade do cidadão honesto, mas que também demonstra uma evolução. Uma investigação sem precedentes, uma investigação envolvendo tantas pessoas e tantas situações ao longo do tempo, traz um novo paradigma para a Justiça, para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal e para todas as instituições do país como um todo. Difícil é saber quando e como tudo isso vai ter um ponto final, mas nem é preciso ter certeza de nada disso, desde que a Justiça e o cidadão brasileiro sejam livres para fazer da corrupção um alvo abatido. A corrupção é algo que tem que efetivamente ser enfrentado. E os juízes federais têm dado uma contribuição imensa em relação a isso. Não só na Operação Lava Jato, mas no julgamento das ações de improbidade administrativa, também no julgamento das ações penais, de desvio de recursos públicos. Então a Lava Jato ela é um coroamento de todo esse trabalho. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui.
Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.